Que maravilha iniciarmos o Liderança de Alto Impacto, o seu podcast que traz ilustres. Sabe, essas pessoas inspiradoras para você? E hoje eu tô empolgadíssima, porque eu tenho um casal incrível. Gente, a energia, você precisava estar aqui para sentir a energia, o vigor, a força, além de todo o resultado que eles vão contar para vocês. Estamos chamando esse episódio da Falência ao Milhão. Inclusive é uma palestra, acabei de descobrir, é também uma palestra que eles fazem. Eu tô aqui feliz demais com a Jéssica e com o Leandro. Não dei conta do sobrenome, eles vão apresentar o sobrenome para vocês. Gente, eu tô muito feliz, muito obrigada. A história de vocês é inspiradora. Tô feliz demais de poder compartilhar aqui com os nossos líderes no dia a dia. Obrigada pelo convite. Nós também estamos muito felizes em estar aqui. O sobrenome é Kinipoff. Kinipoff, gente. Eu fiquei Kinipoff. Não dei conta, gente. Para você que perguntava o que significa JSK, Jéssica Santos Kinipoff. Tá aí, JSK. Pronto, gente. Aí agora você vai ficar treinando como eu, Kinipoff. Kinipoff. Até o final eu chamo nome e sobrenome. Chama de JSK que tá tudo certo. Tá tudo certo. Gente, que maravilha mesmo. Muito obrigada. Conta pra nós. Vamos começar com isso, né? Vamos começar dessa falência, não é? É essa história de sucesso, várias lojas, centro de distribuição, não é? Que incrível. Palestrando o Brasil inteiro, não é? Que eu já tô sabendo também. Vamos, começa aí conversando que vai dar certo. A nossa história começou lá em 2016, né? Depois de uma falência. A gente começou no mercado de alimentação com o sushi. Mas a nossa história de empreendedorismo começou antes, começou com uma agência de publicidade, né? Então nós tínhamos uma agência de publicidade e nós fazíamos a publicidade e a mídia de um restaurante de sushi. E aí a gente sabia que esse restaurante estava dando movimento, né, Jéssica? Estava dando dinheiro e recebemos uma proposta de comprar esse restaurante. E aí a gente foi aventurar nesse mundo da alimentação, mas como a gente não tinha experiência ainda no setor de alimentação, que é um setor que exige realmente que você tenha um conhecimento, que você estude, principalmente no tipo de alimentação que você vai desenvolver. E aí foi no sushi. E aí a nossa aventura durou 1 ano e 8 meses, né, Jéssica? No sushi? No sushi. Como a gente saiu de uma área que ela precisa totalmente do capital intelectual, a gente passou para a área de alimentação, que era uma coisa super nova para a gente não soube administrar. A verdade foi essa. Então, a gente não sabia adentrar na gastronomia, nós não sabíamos controlar a área financeira também, não sabíamos atentar a contratos, nada que... A gente não tinha a mínima expertise com nada que a gente precisaria ter, no caso, para ter um restaurante. Não sabia o que era ficha técnica, não sabia o que era CMV. Não sabia precificar, a gente ia tudo no feeling que a gente não tinha. Sim. Porque a gente não tinha conhecimento e na época nós não buscávamos conhecimento também. E isso foi o que impactou no nosso resultado negativo na época, que não chegou a 2 anos, né? Então, nós saímos do restaurante falidos, de fato, com muitas dívidas. Nós saímos... 100 mil reais em dívida, para ser mais exato. 100 mil reais em dívidas trabalhistas, dívidas com fornecedores, dívidas com tudo que vocês imaginarem. E aí, então, nós tivemos que deixar os nossos utensílios no lugar. E o que nós pegamos de lá foi um fogão, que ele tinha uma chapa acoplada, e era um fogão de 4 bocas com uma chapa acoplada. E a gente teve que reiniciar a partir dele. Então, nós ficamos fazendo o delivery, continuamos com o sushi delivery e começamos a fazer um hambúrguer nessa época. A gente já fazia alguns testes, nosso filho tinha meses, quando a gente começou a fazer todos os mês-versário dele, a gente fazia fazia hambúrgueres, chamava alguns amigos e todo mundo gostava, elogiava, então vamos fazer isso no delivery também. E aí só que chegou um ponto que faltou dinheiro, né? Porque o salmão é muito mais caro do que a carne. Então faltou dinheiro, né? Então a gente decidiu, não, vamos fazer só hambúrguer. Foi a hora do foco aqui. Porque realmente a gente sempre conta isso, que a gente saiu do negócio realmente falido, tá? E a gente tinha 300 reais no bolso para comprar material para trabalhar. Então, assim, com esse dinheiro, para ficar comprando sushi, para ficar comprando os insumos do sushi, era muito caro. Né? Então a gente optou por fazer hambúrguer, que era um material mais barato na época. Né? Até hoje, na realidade, o insumo do sushi ele é mais caro do que o do hambúrguer. Né?
quando eu escuto a história, não é? Como vem para nós, lideranças de qualquer área, né? Ou seja, às vezes a gente tem muita vontade, tem muito querer, se aventura em determinado processo, determinada atividade ou negócio e se depara com as dificuldades naturais daquela área, daquele processo, né? Sim. E aí o que é encantador na história de vocês tudo bem, né? Mas eu posso recomeçar. Eu posso reiniciar com todas as dificuldades, problemas, porque é nessa hora que muita gente desiste, ou não, gente? É nessa hora que a pessoa sente, poxa, agora eu tô cheio de dívida, né? Eu tenho um monte de problemas para resolver, e no caso ainda tô com um pequeno, né? Mas, ou seja, todo mundo precisa de motivo, né? Nosso motivo tinha um ano. No caso, era a nossa motivação. E eu acho que esse é uma das grandes sacadas de alguns empreendedores que é uma fase difícil. O que eu vou fazer para passar por essa fase? Né? Se a gente desistir, é isso que muita gente fala. Isso aqui não é para mim, eu não soube fazer. E não passa da primeira fase, que é a mais difícil, entendeu? Não quer dizer que depois vai ficar um mar de rosas. Tem as suas dificuldades em todas as fases. Agora a gente já tem um centro de distribuição, já tem 6 lojas, tem projetos saindo por aí, tem suas dificuldades. Só que a dificuldade do nosso momento agora. Mas aí o que torna a história ainda mais incrível, né? Ou seja, a história de sucesso é incrível, porque quando vocês entram nesse segmento, né? Quando vocês entram no ramo de hambúrguer, também tem um tiãozinho, tem um monte, gente. Aí é que eu quero entender... Muitas hamburguerias artesanais que já existiam no mercado. Né? E a gente começou a entrar nesse mercado através do delivery, né? E eu acho que o ponto principal desse negócio é você saber que o que você vai faturar naquela noite, você tem que reinvestir no negócio, né? E também identificar identificar o mercado, o que o mercado está pedindo. Né? Então foi uma das coisas que a gente trabalhou bastante nisso, né, Jéssica? Em buscar o que os outros não estavam fazendo e a gente podia fazer diferente, né? Exatamente. E isso foi uma das coisas. E outra coisa que ajudou muito também, a gente fala que a falência ajudou muito a gente no JSK. A falência do restaurante de sushi ajudou muito a gente no JSK, porque a gente teve que recomeçar e a gente já tinha ciência que a gente não poderia cometer os mesmos erros que levou a gente à falência no primeiro momento. Então, os erros que a gente cometeu na primeira experiência, a gente não podia repetir na segunda experiência. E foi o que fez deu certo. O dinheiro da empresa é da empresa, não é seu. Isso foi a primeira coisa que a gente precisou entender. Porque isso foi um grande erro que a gente cometeu no início. Como a gente trabalhava com agência, o que acontece? Entra todo aquele dinheiro, você paga as despesas fixas e o resto é lucro. Na publicidade, ela funciona basicamente assim. Você trabalha com serviço, né? Serviço, né? Serviço. É diferente de produto, né? Exatamente. É diferente de produto. É diferente do comércio em si, da área de alimentação. E esse ainda é um erro muito frequente, né? Ou seja, você misturar mesmo, né, aquilo que é a receita da empresa, né, e aquilo que é a sua retirada mensal. Sim. Enfim, a gente ainda vê muito, né? A gente retirava tudo, né? A gente falava, nossa, maravilha. Fiquei rico só hoje. Vamos comprar isso, compra aquilo, compra carro, compra... isso mesmo. E é legal escutar a Jéssica também, que eu acho que é um super aprendizado, mesmo que você não seja empreendedor aí, você é um líder no dia a dia, ou seja, o que você pode aprender com esse erro? Né? Porque acho que esses dois que eu escuto com muita atenção, que é não desiste, né? Ou seja, não é sobre um fracasso, é sobre não funcionou e quais são os aprendizados que tem nesse erro. Sim. Então, vamos lá seguir adiante, que também me parece ser um grande desafio para as pessoas no dia a dia. Como que surgiu isso na mente de vocês? Ou foi meio que é isso mesmo? Já estava mais natural esse comportamento? Acho que foi bem intuitivo isso mesmo. Eu acho que foi bem intuitivo. E a gente se pegou num momento, como se diz, numa sinuca de bico. A gente não tinha para onde correr. A gente tinha um filho, um neném, e a gente tinha que sustentar aquele filho. A gente só podia contar com nós dois para fazer aquilo, sustentar a nossa casa, sustentar o nosso filho. Então, a gente tinha que fazer aquilo dar certo. A gente não tinha para onde recuar. Se a gente recuasse, a gente não faria mais nada. Porque a gente estava sem opção. Então, a gente tinha que fazer aquilo que a gente tinha no momento dar certo. Então, e aí buscou a opção. Vamos lá. Eu estou sem nada aqui. Como que eu vou vender? Beleza. Vamos nos grupos de Facebook, vamos no WhatsApp, vamos disparar mensagem, entendeu? Vamos procurar as maneiras que a gente tem aqui nesse momento para começar.
né? Então, basicamente foi isso, porque a gente lembra, inclusive, que na época o iFood ele não alterava como é hoje. Você entra no portal do iFood, altera o que você quer alterar na hora, está praticamente online. Edita Sim, na hora. Edita na hora. Na É. época, a gente precisava fazer o seguinte, mandava um e-mail para São Paulo, porque a gente restou a conta, a conta do sushi no iFood, né? Só que naquela época eu não chegava lá e dizia, eu não sou mais sushi, sou hambúrguer. Vou lá alterar, já vai aparecer lá no iFood o cardápio, já vai aparecer tudo. Não. Nessa época, a gente mandava um e-mail para o suporte levava até 30 dias para fazer as alterações, né? Então, para a gente começar a vender pelo iFood, por exemplo, foram mais de 30 dias. E nesses 30 dias, o que você ia fazer? Você tinha R$300 no bolso, você tinha que disparar mensagem para tudo que é amigo, para tudo que é cliente que você tinha antes no sushi, mandava as mensagens, e aí começou a vender um pouquinho ali de hambúrguer, né? Dava para começar a manter, já dava para começar a comprar um insumo, dava para começar a planejar, né? E começar a sobreviver, a verdade é essa. Então, o difícil desses primeiros 30 dias foi o que a gente vai fazer com esse dinheiro aqui, a gente tem que fazer esse dinheiro render de alguma forma. Né? Então, foi o primeiro desafio com R$300 fazer isso, né? E ele rendeu tanto que hoje está como? Me conta. Hoje são quantas lojas? Me fala um pouco disso, para inspirar você, gente. 7 anos depois, tá como, Jéssica? 7 anos depois, tem 6 lojas já inauguradas, tem um centro de distribuição, que tem padaria própria, tem açougue próprio, tem uma cozinha de produção central, que ela atende todas as nossas lojas, que são uma rede própria, né? Já tem uma loja, a 7ª loja, ela já inaugura daqui a 2 semanas, no máximo. Não sei se o podcast, quando for no ar, capaz já tem inaugurado. Já tem inaugurado. Então, já vão ser 7 lojas. E a nossa primeira loja em shopping também vai o projeto para daqui a 2 meses. Mas no finalzinho de setembro no Amazonas Shopping. Olha aí, galera. Opa! Visita lá a gente. Na Praça 2 do Amazonas Shopping, a gente vai estar inaugurando nossa primeira operação em shopping. É uma operação bem diferente das operações de rua, né? De loja de rua. Então, assim, até final de setembro já estamos com 8 operações em Manaus, né? Mais o centro de distribuição. Como a Jéssica falou, a gente tem padaria própria, a gente tem o açougue próprio. Então, basicamente, tudo que os nossos clientes consomem nas lojas sai de um lugar só, né? Que a gente consegue fazer uma padronização. Já ia comentar da padronização, isso, da padronização. Né? Então, que por exemplo, o que a gente sente mesmo, né? Sim, em qualquer loja, né? Você vai, você tem o mesmo sabor. Sim. Exatamente. É uma preocupação nossa, na verdade, a gente manter o padrão em todas as unidades, padrão de sabor, padrão, além do sabor, padrão de identidade, é o que os clientes já conhecem, né? Eu acho que desde quando a gente abriu a segunda loja, em 2020, a gente já tinha essa preocupação de tentar padronizar isso aí. Eu lembro que a primeira loja foi Laranjeiras, né? Depois do food truck, claro, né? Sim. A gente, apartamento, food truck, né? Do food truck é a primeira loja, né? Sim. E no Laranjeiras a gente já produzia lá na cozinha, que era maior, né? Na época, e já mandava para a unidade menor, que era na Djalma, né? Verdade. Que na Djalma Batista, a primeira loja na Djalma, foi... A gente tem 3 salões hoje, 2 salões e uma área bem grande na frente ali na unidade do Pátio Gourmet, né, que fica no posto de gasolina. Mas quando começou era bem pequenininho, né, Jéssica? Onde é o antigo delivery nosso. E só tinham 6 mesas nessa época, né? A cozinha, nossa, era um pouco maior do que a do food truck, Era um pouco maior do que a do food truck. Então a gente já tinha essa preocupação de fazer uma padronização de processo de produto lá. Meio que intuitivamente, mas já tinha, né? A gente começou fazendo isso na unidade Laranjeiras, né? A unidade Laranjeiras, como ela foi a nossa primeira unidade física, ela tinha equipamentos de entrada, vamos dizer assim, não eram os equipamentos que tem hoje em todas as lojas. Quando a unidade da Djalma inaugurou, os equipamentos já eram um pouco melhores do que o que tinha no Laranjeiras, e a gente transferiu essa produção para a unidade da Djalma na época, né? Foi o segundo lugar. Então a gente sempre foi fazendo isso. Vai melhorar? Essa estrutura é melhor? Então a gente vai passar ela para essa loja. Foi isso que a gente fez na época e parou na Djalma até a gente inaugurar o nosso primeiro CD, né? Isso, mas você percebeu esse time lapse aí? Que a gente começou em 2016, né? Sim. Mas aí quando a gente começou a tentar padronizar alguma coisa, já foi em 2020. 2020. Você comentou agora. Exatamente.
E aí, esse lapso de tempo aí teve um tempo de aprendizado. O aprendizado, né? Essa curva do aprendizado. E aí falávamos desse aprendizado, dessa profissionalização dos processos. Mas quando estávamos em off, né? Escutava assim, gente, a turma lá da Cidade Nova que vai fazer aniversário, ainda é a turma do início da loja, porque também tem o olhar da profissionalização dos processos, mas esse cuidado, esse carinho com pessoas que faz a diferença também, né? Você ter aquela turma ali funcionando. Quais são esses desafios com gente? Com pessoa, porque tem muito, né? Gente era da Jéssica. É da Jéssica. A gente era dela, que eu sou da comida. Porque eu sou da comida e da venda. Porque é isso mesmo, assim, por mais que a gente padronize todo o processo, muito no dia a dia, então tá bom, é a mesma identidade, é o mesmo sabor, mas aquela pessoa que me atende, que também traz, né, um vínculo com a marca. Hoje ela é mãe de mais de 230, quase 240 pessoas. Sem a loja do shopping, tá? Depois que inaugurar o shopping, vai para umas 260, 270 pessoas já na empresa. Isso mesmo. Ela é essa mãezona aí deles. Né? À medida que foi crescendo, a gente foi sentindo a necessidade de criar. A gente tem atendimento, supervisão e gerência. Todas as nossas pessoas de gerência, de supervisão, a gente gosta de recrutar os talentos dentro do JSK. Então, o JSK, ele é um lugar de oportunidades. Ele dá essas oportunidades para as pessoas que estão dentro. Mas todo mundo começou como atendimento, né? Todo mundo começou como atendimento. Teve gente que começou do bar, teve gente que começou da cozinha. E então, todo mundo que está no JSK hoje sabe, tem essa... Nem todos, na verdade. Tem gente que, não, eu sou do atendimento, eu estou confortável aqui, isso é o que eu amo fazer. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E gestão de pessoas também é sobre isso, né? Ou seja, às vezes a gente quer que a pessoa vire uma liderança, mas não funciona para ela, né? Não funciona para ela, não é exatamente. O que ela quer, não é a rotina que ela gostaria para o dia a dia. E é muito bom a gente escutar, Jéssica, eu olho meus talentos internos, se faz sentido para essas pessoas e faz sentido para o negócio, elas conseguirem olhar as oportunidades, é isso? Exatamente. A gente dá essas oportunidades dentro do JSK, além de manter o nosso time engajado. O que acontece? Como a gente começou o JSK dentro de um apartamento, o nosso início não foi fácil. Foi um início muito difícil. E o mercado nem sempre ele é gentil ao cobrar. Eu falo isso de colaborador, do empreendedor, dependendo do momento, o mercado em si, o mercado de trabalho, o mercado para o empreendedor, ele nem sempre é gentil. Sim. Então, o que a gente fez desde o início? A gente vai manter um ambiente humanizado, vai ser um bom ambiente, funciona para todo mundo. Não, tem gente que não está confortável também. Eu costumo falar, se você não está feliz aqui, tudo bem. Então, não é mesmo seu lugar. Tem gente que fala, não, eu não estou confortável aqui. Sem problema nenhum. A pessoa sai pela porta da frente. Eu perdi um colaborador, mas eu ganhei um amigo. Eu gosto de fazer isso. Eu não gosto de sair, que ninguém saia com briga, com discussão, chateado. Isso é uma coisa que a gente procura fazer muito dentro do JSK. Eu cuido mais da parte de atendimento, né? O Leandro, ele cuida dos motoboys. A gente tem essa divisão de tarefas dentro das pessoas eu cuido das dos pessoas meninos, também. Ele cuida dos meninos. Eu sempre fui mais próximo deles, né? Da operação. Da operação de entregas, entendeu? Aí então, dos motoboys eu cuido um pouco mais. É isso mesmo. E esse engajamento? Porque é difícil, né, Jéssica? Eu converso todos os dias, né, com líderes, se não todos os dias, quase todos os dias, com líderes, com empreendedores. E como é difícil você manter, né, as pessoas engajadas, motivadas, comprometidas, responsáveis, né? Me conta um pouco dos seus perrengues, né? Como você lida com eles no dia a dia. Olha, perrengues sempre vão ter, né? Mas eu acho que se a gente mantém um ambiente organizado, um ambiente acolhedor, ele é um ambiente que se torna muito mais fácil de trabalhar. Porque muitas, eu vejo isso muito no mercado. Eu acho que a gente que é empreendedor, a gente tem esse olhar crítico com o mercado também. A gente acaba olhando em todos os lugares que a gente vai e a gente acaba prestando um pouquinho de atenção. E, inclusive, em entrevistas, eu consigo perceber que muitas vezes tem empresas que perdem um bom profissional pela falta de orientação. Então, a orientação em todas as empresas, ela faz muita falta para um colaborador. Porque, às vezes, eu sei fazer aquilo,
mas eu não sei a melhor forma que funciona para aquela empresa. Falta orientação. Quando o profissional ele se sente perdido no lugar dele, ele se perde realmente como profissional e aquele ambiente deixa de ser um ambiente motivador para ele. Então, eu procuro ter muita clareza dentro do JSK em todos os meus processos. Seja de atendimento, seja de cozinha também, que não é a minha área de receita. Mas a área de processos é uma área que eu gosto de estar perto também. Então, eu procuro colocar processos também na minha gerência, eu procuro também deixar processos claros para eles, metas claras também, que eles precisam saber o que fazer todos os dias. Eu gosto de acordar sabendo o que eu vou fazer naquele dia. Eu tenho o hábito de checklist semanal. Se eu não faço meu checklist semanal, aquela semana, para mim, eu tenho certeza absoluta que ela não vai render como poderia render. Então, eu gosto de deixar essa clareza que eu gosto de ter para mim, para os meus gerentes e para todos os colaboradores que estão dentro do JSK. Porque eu acho que todo mundo, em algum momento, se sente perdido na sua função. Isso é normal. A gente também se sente perdido. A gente se sente perdido. A gente se sente perdido às vezes. Né? Exatamente. Eu faço esse checklist semanal porque é um hábito que eu tenho que criar para eu produzir melhor. Então, eu sei que se eu fizer isso pelos meus gerentes, eu cobrar que eles façam isso com a equipe deles, que eu falo isso, eles são a minha equipe imediata. E a equipe que está nas lojas é a equipe deles. Eu dou essa liberdade para eles também. Eu não fico nas lojas a todo momento, não vou todos os dias na loja, pelo contrário. É uma raridade. A gente nas lojas hoje. E a gente dá essa autonomia para eles, eu acho que eles têm essa motivação. E a gente ter os processos claros faz todo mundo ficar mais à vontade, sabendo o que vai fazer. Uau! Sabe como eu tô aqui bestificada? Escuta comigo. Certeza que se você tá com um caderninho na mão, você já fez uma lista para você, ó. Gerenciamento da rotina, ter um checklist da sua semana, garantir o engajamento e autonomia do seu time. Processos bem definidos farão com que as pessoas saibam o que elas precisam fazer e garante, inclusive, para o seu cliente, né? Um olhar de padronização. Eu vou em qualquer loja, é o mesmo jeito, é o mesmo sabor, é o mesmo padrão de atendimento e com a boa divisão de tarefas, que você sabe que isso aqui é um casal, gente. Depois desse 1 minuto do nosso intervalo para você escutar os nossos patrocinadores, gente, como que mantém, não é, um casamento num negócio com 7 anos? Porque eu vou perguntar isso, né, gente? Essa parte vai ser boa. Essa é legal. Como que a gente faz, não é? Para inspirar você, dizer, olha, dá para trabalhar e dividir o que é o relacionamento de casal e o relacionamento dos profissionais que estão nesse sucesso juntos? 1 minuto para os nossos patrocinadores. Profissional da área de manutenção industrial. Tá sonhando com uma promoção, mas não sabe como se destacar? Conheça a WCM Solutions Group. Com o nosso método exclusivo MM, você alcança em meses resultados que normalmente levariam anos. Nossos mentores qualificados te ajudam a destravar sua carreira e transformar seu potencial em resultados. Quer saber como? Chama a gente no WhatsApp 92 98174 0747. Que maravilha! Se você correu e já pegou o seu papelzinho, é isso mesmo. A minha pergunta de agora é, gente, dá para separar Tomei esse até negócio? Água, Tomou Tomei água. até água porque eu fiquei nervoso. Dá para separar? Como que faz? Como que mantém toda essa alegria, toda essa energia, né? Esse olhar de sucesso, como separa papéis? Me conta um pouco sobre isso, que certeza quem está escutando, quem está vendo, pensa assim, será mesmo? Eles não estão se chutando embaixo não da mesa, debaixo será? da mesa, Cíntia. A verdade é que não dá para separar muito, né? Mas uma coisa que a gente procura não conversar sobre isso em casa.
Apesar de ser difícil, né? É difícil, né, cara? Porque eu acho que é mais difícil, e a gente fala isso às vezes, inclusive na conversa, a gente está em casa, a gente está tomando vinho, fazendo alguma coisa, a gente está falando de trabalho. A gente fala, mas a gente já está falando de trabalho. Mas é o que a gente gosta de fazer. A gente faz isso bem, a gente faz isso bem juntos. Então, a gente está ali conversando sobre ideias, falando sobre pratos. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre pratos. Todas as minhas ideias de receita não dão certo. Não é. Eu gosto de cozinhar, eu sei cozinhar. Eu acho que muito bem, né? Você não discorda, Mas deveria fazer mais, né? Deveria fazer mais. Faço pouco. E a gente acaba falando muito sobre trabalho, e isso pra gente não é um peso. A divisão, ela não aconteceu de uma forma tão natural. O que aconteceu? Só falando sobre essa questão de estar em casa e falar sobre trabalho, a Jéssica vai falar como aconteceu essa divisão. Mas tem que ter um limite também, né? Tem que ter um limite também, né? Quando existem assuntos que são leves de conversar sobre trabalho, mas existem assuntos que são mais pesados, né? Que tem um peso emocional maior, né? Principalmente quando se trata de algumas pessoas. E quando a gente percebe que está nesse peso, a gente dá um tempo e só fala disso no outro dia. Né? Porque a gente sabe que vai evoluir para uma coisa mais... Foi gerando mais acordos, sim, né? Sim. E às vezes não precisa chegar na discussão assim, amanhã a gente fala sobre isso, a gente já entendeu que naquele momento tem que parar esse assunto. Não é um momento, né? Mas como isso foi acontecendo? Em 2020, no início da pandemia, tudo, até 2020, na verdade, no início da pandemia, tudo era centralizado no Leandro. O Leandro fazia as compras, o Leandro controlava o dinheiro, ele falava com as pessoas. E eu, desde o início do JSK, eu sempre fui suporte do Leandro e eu sempre trabalhei dentro do JSK. No início eu trabalhava dentro da cozinha e tudo mais, e era onde eu gostava de estar. Gostava de fazer. O Leandro sempre foi o cara criativo das receitas e tudo mais. Ficava na cozinha também, até quando a gente ficou na unidade Laranjeiras. Depois ele saiu da cozinha e ele falava sempre, olha, você tem que sair da operação para a gente partir para a administração do negócio. Para olhar de fora o negócio. Para olhar de fora. O JSK está crescendo, você precisa... Demorei muito para desapegar. Né? Isso foi uma das partes muito dolorosas para mim. Quando foi em 2020, o Leandro pegou Covid. Ainda bem que eu saí. Mas como foi para eu sair dessa operação de fato e começar a fazer outras funções? De muitos, não tirando seu raciocínio, mas hoje, certeza, quem está nos escutando, seja o empreendedor ou o líder do dia a dia, quando ele precisa sair da operação, daquela atividade que ele gosta, daquela tarefa que dá... É um pesar, quase um luto, né? É um pesar. Mas é extremamente necessário. Mas é a hora que você vai fazer a coisa crescer. Foi quando cresceu, realmente. E foi quando cresceu. A gente pensa... Ninguém vai fazer como nós. Ninguém vai fazer isso aqui como eu faço. É verdade. Não faz mesmo, porque ninguém tem aquele amor que a gente tem. O que a gente pode fazer é orientar da melhor forma para que aquilo seja feito da melhor forma, dentro das possibilidades do profissional. E o que aconteceu, voltando às divisões? O Leandro pegou Covid em 2020. E aí ele ficou na UTI 21 dias. Nossa. Nesses 21 dias, eu tive que fazer as compras, fazer tudo. E tinha alguns pontos que, para mim, eram pontos críticos que precisavam ser melhorados. Por exemplo, o controle de estoque, o controle financeiro, era uma coisa que eu pegava muito no pé dele. Você vê que o lado de controle, mas de gestão, né? Exatamente. Eu sou capaz de mapear agora o perfil do casal, mas é isso mesmo. Parece que tem um Ctrl-C e um Ctrl-V lá por casa. Mas assim, até hoje, a gente tem até algumas brigas dentro do JSK, dentro do escritório, porque assim, hoje em dia, pouquíssimas coisas a gente decide sozinho. Entendeu? Dizer assim, vamos fazer tal coisa, vamos fazer, eu não preciso consultar a Jéssica, ela não precisa me consultar. E muitas vezes, pelo tamanho do negócio, a gente está tão atarefado, eu fico toda, tá, vamos fazer, vem aqui, senta aqui que eu preciso resolver isso aqui contigo, né? Mas a gente não toma praticamente nenhuma decisão sozinho. Sim. E isso aconteceu lá em 2020, quando eu estava na UTI. Antes de entrar na UTI, eu peguei e disse assim, tá aqui o celular, tá aqui o acesso da conta, não paga nada que eu vou acertar com os fornecedores quando eu sair daqui. Né? E eu achando que ia sair rápido de lá, né? Ninguém imaginava na época, né? Logo no início da pandemia,
eu lembro que a gente chegou na Samel, eu fui para enfermaria, né? No outro dia, já pegaram o meu celular, né? E entregaram no saquinho para ela, né? Meu celular, a aliança tá aqui, ó. Isso aqui são as coisas dele, tá indo para UTI. Tá indo pra UTI, exatamente. E nesse assim, momento... Foi um choque, né? Imagina. E nesse momento eu tive que começar a fazer tudo. Eu comecei a fazer as compras, eu deixava... Quando eu recebia a lista de compras da loja, eu falava... Por que estão pedindo isso de carne se a gente não está vendendo isso de carne todos os dias? Por que essa quantidade de queijo se a gente não está vendendo essa quantidade? E eu comecei a controlar. Eu comecei a controlar as compras. E quando ele entrou, ele falou bem assim, não paga nenhum fornecedor. Quando eu sair daqui, eu vou pagar. E eu, tá bom, tudo bem. Eu não ia discutir que ele estava doente, sendo internado. Tudo bem, tudo certo. Tudo bem. Ótimo. E aí, no outro dia, ele entrou na UTI. E eu fui fazer as coisas do meu jeito. Eu comecei a controlar as entradas e saídas, comecei a pagar os fornecedores em dia. E porque a gente comprava as compras da semana, fazia as compras da semana inteira e pagava na outra quarta-feira. Era. E aí eu comecei, não, vou pagar essas compras à vista porque eu tenho controle do que eu realmente estou comprando. Não deixo o colaborador depois ir lá e comprar, ficar pegando, assim, coisas aleatórias, né? Porque eu tinha controle do que eu pegava. Isso foi uma das coisas que eu comecei a fazer, além do controle de estoque. Resultado. Quando ele saiu... E em 2020, a gente ainda não tinha deslanchado. A marca ainda não tinha deslanchado. Ainda era início. A gente ainda estava engatinhando. E você com essa resiliência. Eu estou aqui pensando, como que... Não é? É muita resiliência. Sim, não, aí o que eu pensei... Uma situação delicada, porque nessa época, quando aconteceu, né, ela lembra de coisas, tipo assim, que eu não lembro. Então, por exemplo, ela conseguiu comprar a galera da UTI com hambúrguer, né, Eu levava hambúrguer pra falar com ele. Pra ir lá no quarto comigo. Eu fiquei na UTI vários dias e não me lembro de praticamente nada, né? Ela lembra de ter entrado, ter ido lá já toda com macacão de branco, né? E eu não lembro de nada. E nessa época foi uma época meio complicada, porque chegou um momento que disseram assim, olha, eu não sei como é que vai ser. Né? Não sei, né? Já chegaram um momento que ela disse, não sei como é que vai ser, amanhã a gente não sabe como é que vai ser, como é que ele vai estar. E disso ela ficou umas 2 semanas ainda meio que sem poder entrar mais, né? Foi. Já não permitiam mais entrar e tal, tava meio que quase que ia mesmo. E foi difícil essas 2 semanas para ela ter que administrar toda a questão do restaurante funcionando, ter que sair para fazer compras, porque eu adquiri Covid nessa situação de compras mesmo, entendeu? Porque isolou todo mundo e eu continuava indo ainda pouco que dava para ir ao supermercado, né? Indo ao supermercado, ainda tinha que administrar uma coisa muito sensível, que foi o nosso filho, que ele descobriu só depois de um tempo que eu tinha ido realmente, que eu estava no hospital, né? Não deu mais para esconder dele, né? Sim. Então, imagina só, administrar ele, administrar o negócio, então foi uma barra nisso aí, né, Jéssica? Foi muito... Mas assim, o que eu precisava fazer era me concentrar naquilo, né? Todos os dias eles ligavam da UTI, eu via ele por chamada de vídeo e tinha que fazer, seguir administrando a casa, administrando o negócio, fazendo as compras, fazendo esse controle. E nesse período eu tive a oportunidade de fazer o que eu achava que era certo. E comecei a controlar. Eu comecei a fazer o controle financeiro no caderninho. Entrou tanto de crédito, tanto de débito, tanto... Não precisa de um sistema, nada. Funciona, viu, pessoal? Caderninho, às vezes ele é muito pessoa eficiente. tá buscando o extraordinário e não começa o simples agora, Exatamente. né? Eu comecei a fazer o controle no caderninho. Então, todos os dias eu tinha todas as movimentações de entradas, de vendas, de compras que eu fazia. Saiu X do fornecedor, Y do fornecedor. Então, eu fazia todo esse controle diariamente no caderno. Cada folha era uma movimentação do dia. Aí, viu, pessoal? Começou no caderno, hoje tem uma equipe para cuidar, mas começou no caderno. Mesmo. E é o que faz diferença, porque certeza, agora ela bate o olho Sim, nas planilhas. Já lá naquele dedo, de que é o dedo treinado, né? É isso mesmo. Hoje a gente sabe, hoje tem tanta experiência nisso que a gente já sabe, foi tanta... Não, mas não era para ter tanto material para lá. Então a gente já sabe hoje, entendeu? Mas tudo começou ali, começou no caderninho. Do sentir, né? Do ter experimentado, vivenciado. E a intuição da gente grita também, né? Se a gente começa a ouvir, a gente se dá muito bem. E aí, eu comecei a fazer isso. Quando ele acordou da UTI, ele tinha falado, olha, não paga nenhum fornecedor e tal. E tava tudo pago. E tinha dinheiro sobrando para a gente fazer uma expansão de loja. O JSK, ele começou a voar enquanto ele estava internado, não foi isso, meu amor? E aí todo mundo fechou, a gente já vinha do delivery, né? A gente tinha experiência com delivery, estava preparado para atender.
Que foi aí foi um ponto Exatamente. muito importante não, só na mudança, só né? deixando claro, não foi, ficou internado, eu administrei, o JS acabou. Não foi isso. Foi porque foi bem na época da pandemia, todo mundo ficou em casa e correu pro delivery, exatamente. E aproveitou a oportunidade, porque você podia ter ficado sentada em casa chorando, porque o marido tava no delivery. Exatamente. Dê honra a quem tem honra, não é? Isso mesmo. Quando ele acordou, a primeira coisa que ele pediu foi o celular dele, né? Eu entreguei, ele abriu a conta. Quando ele viu, ele falou assim, você não pagou nenhum fornecedor? Eu falei, não, tá tudo pago. E assim, a gente tinha um desperdício. Não, ele falou, essa parte não vai ficar comigo. Falou, realmente, essa parte não vai ficar comigo. E aí, eu ia falar outra coisa. Eu ia falar o seguinte, nessa hora... centuplicou o amor, sabia? Nessa hora, a pessoa tá nascendo praticamente de novo, né? Não é? E eles, tá aí, olha, essa mulher agora vai me dar mais sossego, agora não faço mais conta, não faço mais conta. Quase que eu paro de trabalhar. Tá ótimo. Se ela soubesse fazer as receitas, eu vou deixar no quieto. Não, mas aí vai ficar bom. O bom é o match, entendeu? Não, essa energia que eu tô sentindo aqui, essa conexão, essa visão, isso aqui junto, né? Eu acho que essa integração é que faz funcionar. Foi isso mesmo. Então, a partir daí, a gente foi dividindo cada um onde era melhor na sua área. Eu tentei aventurar algumas receitas também. Quando eu falo que não é a minha praia, é porque a gente já fez o teste. Eu já tentei fazer algumas combinações, não vende. A gente teve uma experiência muito boa pra gente na Copa, né? Na que ele Copa. falou, vamos colocar 8 hambúrgueres no cardápio. 7 hambúrgueres. 7 hambúrgueres. Ele falou, vamos colocar alguns hambúrgueres no cardápio, um pra cada país e tudo mais, né? Vamos. Ele falou, tá, eu vou criar esses aqui. Você cria 2, então. Eu falei, tudo bem, vou criar. Os meus 2 não venderam. Não venderam. E eu dava pras pessoas provarem, as pessoas... Interessante. Tá bom, mas eu vi aquela cara de não tá bom. E eu ainda falei pra ela, quando a gente criou o cardápio, a gente colocou os hambúrgueres lá, eu falei, esse aqui vai ser o primeiro, esse aqui vai ser o segundo, esse aqui vai ser o terceiro. Já sabia, né? Já. Porque a gente tem... A gente vai ganhando essa experiência, a gente vai sabendo o que teu público gosta. Sim. Entendeu? Então, assim, e foi batata, né, Jéssica? Os 3 hambúrgueres que eu disse foram os 3 mais vendidos. Gente. E entrou no cardápio. Ficou no cardápio fixo da casa durante um bom tempo, né? Só que a gente teve que renovar. Eu acho que nenhum deles estão mais no cardápio, né? Não, já saíram, né? A gente teve que renovar. Não. O último que saiu foi o Holanda, né? Sim. Austrália. O Austrália. Foi o Austrália. Que era muito parecido com o Supremo Australiano, então eu tive que retirar ele do cardápio. Mas assim, a gente sempre deixou muito bem definido o que cada um ia fazer. Lógico, cada um dá a sua opinião. Não é sempre dizer assim, isso aqui é só teu, só tu faz. Não, falando nessa parte de divisão, quando a gente divide as funções, isso eu estou falando para os casais que empreendem, tem essa dificuldade. A gente passa por um processo que é muito difícil, que não tem jeito. O ser humano tem um ego que fala muito alto. O ego é complicado. Então, o que aconteceu? Quando a gente fez as divisões... Quantas vezes a gente teve que escrever no caderno? Isso aqui é teu, isso aqui é meu. A gente fazia isso. Muitas vezes, a gente fazia. Sério. E quando ele fazia alguma coisa, eu falei, isso não é seu, isso é meu. Só que isso atrapalhou muito a gente. Quando e tem esse processo de maturação disso. Né? Exatamente. Então, o que a gente começou a entender? Que hoje a gente faz de tudo um pouco. Mas a minha área de prioridade é onde o meu conhecimento está concentrado. É a mesma coisa dele. Se eu não posso... O Leandro, ele... Todas as outras partes que não é o gerenciamento das pessoas, é ele praticamente que cuida. Mas eu ajudo em tudo. Sim. Ele... A mídia, por exemplo, ele que direciona tudo da mídia. Mas estratégia de venda, monitoramento de mercado. Então, tudo isso é ele que faz. Então, se ele tem algum projeto para fazer e naquele momento ele está fazendo outra coisa, eu vou lá e eu vou dar suporte. Não existe mais aquilo de, não, aquilo sou eu que faço. A gente tem as nossas partes de prioridades. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ajudar o outro. Que é uma equipe. Exatamente. Está bem distribuído as tarefas e responsabilidades, mas não impede de ajudar e contribuir. Não impede, exatamente. E o ego, não, isso é meu, isso é seu. Não, quem manda aqui sou eu, quem manda aqui é você. O ego atrapalhou muito a gente um período. Tanto que às vezes eu estou numa reunião de gerência, eu falo, mas eu estou precisando fazer outra coisa, você vai lá, conduz a galera, e numa boa ele vai e faz. Porque tiveram estratégia, por exemplo, teve estratégia de vendas que eu comecei a fazer... E ela, não tá tão legal, vamos mudar isso aqui. Sim, exatamente. Aí beleza, vamos mudar.
E já tiveram algumas coisas que ela tava fazendo assim, ó, não é assim também, vamos Isso tentar mesmo. amenizar desse lado aqui, entendeu? Então, tipo Até- assim, a gente precisa se ajudar muito Até nisso. questão de cardápio mesmo, que não é a minha área, mas eu falo, olha, eu sugiro que faça de tal jeito, porque eu acho que vai fazer mais Essa sugestão sentido. dela, né? Ó, sugiro que faz. Eu sugiro faz, que... faz. A ideia é que seja Eu feito, né? sugiro que saia uma mentoria desse casal para Não, e outros como- casais e eu vou falar um negócio pra empreendedores ti. que vai dar Como eu bom, sou um hein? cara inteligente, não quero ter problema em casa, a gente Certeza. faz, né, bicho? Eu gosto dessa metodologia. Mas já Porque tu aconteceu, tem por que ter exemplo... razão, outro que é Quer paz, né? feliz, né? Quer ficar Mas já feliz. aconteceu de Sacanagem. a gente tá falando acalorado sobre alguma decisão e tudo mais. 5 horas é o horário que a gente sai do escritório, né? Porque a gente tem as nossas atividades de casa. Pega o nosso filho na escola e tudo mais, que a gente fica o dia inteiro lá. Então, se não tem nada na loja para fazer, essa é a rotina. Não, isso é muito legal. Já A aconteceu. gente e grita e briga. Deu 17. Pô, amor, vambora, amor. Isso, né, Já gente? aconteceu isso. Tá E o pessoal fica tipo... Quando eu olhei 17, eu, vamos, marido. Ok, agora acabou, não é mais meu sócio, é meu marido. Perfeito. A gente vai sair E dali. é a maturidade de administrar os conflitos de um olhar profissional, né? Exatamente. Sem Mas não é misturar fácil, viu, as galera? relações. Não é fácil. Não é Mas fácil. precisa acontecer, precisa começar. Perfeito. Precisa começar. Vamos fazer é isso mesmo. mentoria disso, gente. Vamos fazer. Desenhe vamos fazer. uma mentoria, não é? Mentoria empreendedoras para casais. Nosso case Cara, a galera de cobra sucesso. muito isso da gente, né? Cobra muito muito, legal, é é isso muito mesmo. legal. É. As palestras já estão acontecendo. Fala para nós das Já palestras. estão Já estão acontecendo. Esse ano já acontecendo. foram algumas, né? Em São Paulo, Recife. Né? Isso, Vai ter tem uma agora no Rio de agora. Janeiro. A gente está indo pro Rio agora É. também falar sobre Teve da falência 1 milhão. Mas teve uma Muito coisa legal. muito legal que foi esse ano, né? Que nós fizemos uma no Sebrae, que foi Foi uma no incrível. Sebrae aqui em Manaus, foi muito incrível. legal, cara. Legal. Quem fez antes da gente foi o Diego Ribas, né? Sim. A gente teve a palestra, né? E a gente seria logo depois do Diego. E a gente ficou assim, cara, o auditório tava super lotado. Acho que tinha umas 500 pessoas ali, não sei. Eu não lembro. E aí a gente ficou, pô, tá lotado. E a gente falou assim, pô, depois do Diego, né? O pessoal acho que vai embora, né? Responsabilidade. Que responsabilidade. É, o pessoal vai embora. Cara, e eu te digo, foi muito legal. Porque a gente praticamente não faz muita coisa aqui em Manaus. A gente não consegue dar muita palestra aqui em Manaus. Até porque quando a gente tá em Manaus, a gente tá trabalhando muito no nosso Nas negócio. lojas. E aí a gente achou, pô, vai muita gente embora depois da palestra. Cara, pelo contrário. A palestra continuou lotada e muita gente participando. E muita gente depois falando, a gente veio para assistir vocês. É porque a gente fala muito no nosso Instagram, no Instagram do JSK, Sim. mas pouco a gente tem a oportunidade de falar isso, de abrir isso aqui em Manaus, de dar palestras em Isso Manaus. daí E, foi gente, uma- vocês foi são uma- encantadores, né? Preciso Obrigada. deixar registrado, né? Obrigado. São encantadores, leves, né? Com muita praticidade falando, né? Assim, que quem está escutando, certeza, está aprendendo. Porque esse olhar do aprendizado pela história, o jeito como vocês apresentam, é muito enriquecedor. A gente brinca Obrigada. que a gente fala muito que nós somos empreendedores da vida real, né? Porque assim, você sair da falência e ter uma empresa hoje do tamanho que a gente tem, né? Que são mais de 100 mil hambúrgueres vendidos. Só de entrega são 23 mil entregas todos os meses, cara. Entendeu? Para administrar isso é um negócio gigantesco. Tem muita gente que é coach, que é guru de internet, que não Só tem... de teoria, né? de teoria, mas não É. tem na prática, né? É. A gente brinca que a gente é da prática, a gente fez acontecer, a gente vive isso todos Fez os e dias. faz Que é o que acontecer, realmente ensina, né? É. Ou seja, que é o que... É um Inclusive, a gente exemplo, saiu né? da- Um exemplo A gente rápido. estava de manhã, antes de vir para cá, a gente estava alinhando com o pessoal do Rio de Janeiro sobre a palestra que a gente vai dar lá semana que vem. Entendeu? Então a gente começou desde 8 da manhã, já estava no escritório, alinhando os negócios do escritório, da produção, né, de uma outra palestra. Então, tipo assim, a gente vive isso todos os dias. A gente vai sair daqui e vai almoçar lá com o nosso pessoal, no nosso refeitório, que a gente faz questão de estar com eles todos os dias, almoçando todos os dias com eles, da nossa produção, né, Jéssica? Isso mesmo. Sensacional. Gente, eu ficaria aqui, ó, à tarde, mas já que vocês disseram que vão almoçar, né? E tá convidada para comer, que a comida é Que boa. delícia, Mano, tu eu não tenho tem ideia que a certeza. comida A comida é gente. boa, lá a Nossa. comida Eu é boa. tenho quase que certeza absoluta, A gente tem uma cozinheira que a gente. gente não deixa ela sair de jeito nenhum de Olha lá. aí, que salivei agora, que salivei. Olha, muito, muito obrigada. Reforce o Instagram, os contatos, não é, para nós. Mais uma vez, foi maravilhoso, incrível ter vocês aqui. Vamos deixar os três endereços, né? Tá. A gente vai colocar para vocês escreverem aí. Perfeito. Beleza? @JSK Burgers, Jéssica Santos, _JSK e @Leo Kiripoff. A gente vai colocar direitinho para vocês seguirem a gente aí.
Kinipoff, tá certo? Kinipoff. Gente, JSK. JSK, gente, muito obrigada a você que tenho certeza que amou esse episódio tanto quanto eu. Sou grata a vocês. Mais e mais sucesso, chuva de bênçãos. Que Deus realmente abençoe infinitamente vocês, o negócio, a casa de vocês. E sintam-se sempre em casa também, né? Porque eu estou muito feliz de terem vocês aqui e é inspirador para a nossa cidade, para os nossos empresários, para os casais empreendedores e não empreendedores juntos. Muito obrigada. E você também assiste os nossos outros episódios. Foco na solução. Tive uma ideia. E nos encontra nas redes sociais, @psi.cintialima.